Oi, gente. Olá, Eu sou o Murilo Carvalho, eu sou Pedro Lucas, eu tenho 35 anos eu tenho 11 anos. e esse é mais um Sábado Literário. Hoje eu trouxe aqui o meu filhotão de 11 anos, que está com este cabelão por quê, filho? Eu deixei crescer. Por causa da quarentena. Não está Ah, tendo cabeleireiros disponíveis, né? é, E uma das profissões da sua mãe qual que é mesmo, filho? ela é cabeleireira. Ela é cabeleireira também. Mas ela não arriscou. Ela não quis arriscar. Mas tá lindo esse cabelão, né? Uhum. E aí, o meu filho tem 11 anos, tá com esse cabelão. Eu acabei me lembrando de algo que é muito caro e muito importante de nós falarmos neste sábado literário. A gente está no dia 6 de junho de 2020, às vésperas de uma grande manifestação antirracista na Esplanada dos Ministérios, no auge de muitas manifestações antirracistas que ocorrem em todo o mundo. E é inacreditável que, em pleno século XXI, a gente ainda tenha de debater a questão racial. A gente ainda esteja tão distante de superar o momento de falarmos em igualdade de fato. Porque nas legislações internacionais, nacionais, é muito presente o tema da igualdade, né? A Constituição Federal Brasileira, por exemplo, ela preconiza que todos são iguais perante a lei. Só que todos nós sabemos que essa igualdade ela é só na lei, né? Ela não existe de fato, e dentro de um sistema que ainda tem uma série de privilégios. Então, eu queria começar te ouvindo, filho, sobre o que você diria, que você pensa, essa sua geração, a molecada de 11 anos, sobre o racismo, sobre essa ideia de que eu sou melhor do que alguém porque eu sou branco e essa pessoa é preta. Eu acho que isso é muito primitivo, porque, tipo, nós ainda estamos no século XXI, a gente se considera realmente um pouco mais evoluído. E isso é coisa de séculos atrás, então eu não sei o que dizer direito, porque isso é muito primitivo. Mas entre os seus amigos existem meninos pretos? Sim, sim. E como é que é o tratamento com relação a eles? A gente é igual, a gente se trata muito bem. Em algum momento você já presenciou algum episódio de discriminação em relação a ele? Graças a Deus, não. E a gente está falando aqui de um jovem preto de 11 anos que é da turma do meu filho. Meu filho estuda em escola particular, é bolsista de escola particular, que provavelmente é um outro menino bolsista, já que a escola do Pedro é uma escola que abre essa possibilidade de bolsas de forma mais generosa, mais ampla, e que provavelmente ele vem de um histórico de lutas familiares para que ele pudesse estar naquele espaço e que, graças a Deus, dentro do colégio deles, nenhuma espécie de estímulo a esse tipo de divisão é feito. E eu estou falando com bastante segurança porque a escola do Pedro é uma escola católica, porém é uma escola que eu gostei demais da ideia dela desde o princípio, porque o slogan dela já fala uma escola católica que não faz proselitismo religioso. E no material de divulgação dela, ela não usa só símbolos católicos, ela usa símbolos do Islã, usa símbolos do judaísmo, do budismo, do taoísmo, enfim, de inúmeras outras religiões. Essa semana eu tive a felicidade de ver o plano de aula dele, e ele vai estudar em conteúdos do ensino religioso e de filosofia, o diálogo interreligioso. Ele vai estudar as diferenças sobre a percepção de liderança que as diferentes religiões apresentam. Enfim, é uma possibilidade que o Pedro tem, porque nós estamos ainda num sistema de privilégios. E
por causa do privilégio branco que nós dispomos, ele pode estudar numa escola particular e ter toda essa possibilidade. Como é que é o ensino religioso lá na sua escola e como é que é tratada essa coisa da religião por lá? Bom, lá a gente trata do religioso de uma forma bem livre. A gente até tem uma sala específica para o ensino religioso, que tem uma pintura que está lá o mundo e todos os símbolos religiosos. E a gente trata bem livre lá. Qual é a sua religião, filho? Eu sou católico. E no outro vídeo que a gente fez aqui, a gente até falando sobre as nossas diferenças, né? Sim. Ele é católico, eu sou espírita hoje, mas eu fui católico por muitos anos. Eu sou ainda, de certa maneira, católico também, porque eu hoje não me identifico com uma religião especificamente. Mas, como é que isso é tratado aqui em casa? Completamente livre também. De boa. Uhum. E esse é o mundo que a gente quer construir. Mas esse é o Sábado Literário. E por que eu estou introduzindo o assunto com tudo isso, falando inclusive do cabelo do Pedro, falando das percepções do Pedro de um menino de 11 anos? Porque eu tenho aqui um livro chamado Os Meninos que Enganavam os Nazistas. Este livro, ele já vendeu mais de 20 milhões de exemplares em todo o mundo. É do Joseph Joffo, eu não sei se é essa a pronúncia, se é Joseph Joffo, provavelmente é assim, porque é um judeu. Se eu não me engano, o J em hebraico tem essa pronúncia de I, tanto que o nome de Jesus Cristo em hebraico é pronunciado como Yeshua. E ele foi escrito com base na experiência do Joseph aos 11 anos. Em Paris, em 1941. Ele é de Paris. É um judeu de uma família judia que foi criada em Paris, na França. E que em 1941, plena Segunda Guerra Mundial, o pai dele virou para ele e falou assim, ele com 11 anos, virou para ele aos 11 anos, e o irmão mais velho dele de 14 falou assim, é o seguinte, vocês viveram na escola um episódio de discriminação hoje, porque vocês são judeus. É hora de vocês partirem. E aí ele chegou lá na parte de baixo da casa deles, onde havia a barbearia do pai, fez um limpa no caixa, pegou toda a grana que existia ali, entregou para os dois filhos, o de 11 anos e o de 14, e falou, vazem. Putz. Se eu fizesse isso contigo hoje, moleque, como é que seria? Eu nem ia sobreviver 2 dias. Mas o que você ia sentir na hora que eu te falasse? Cara, tchau. Tinha destroçado. Zero. Morreram por dentro. Tem um cabelo. A diferença entre uma criança de 11 anos em 1941 e uma criança de 11 anos em 2020, claro, são percepções de mundo, são inteligências emocionais bastante distintas, mas ainda são crianças vulneráveis, ainda são seres humanos vulneráveis, ainda são seres de 11 anos de idade apenas, né? E o Joseph passou por isso com o pai porque o pai, muito sabiamente, sabia que a possibilidade de sobrevivência de uma criança de 11 anos ao lado de uma criança de 14 anos, de um adolescentezinho de 14 anos, no mundo era maior do que se eles mantivessem a família unida num momento que se tornava muito tensa a ocupação de Hitler na França. Eu quero, antes de mais nada, perguntar aqui para o Pedro. Pedro, o que é fascismo para você? Eu não tenho muita ideia do que é fascismo, mas eu quero aprender agora. Tá, mas o que você imagina, então, que seja fascismo? Julgar uma pessoa pela aparência, porque fascismo, Até gostei bastante da percepção dele. Mas fascismo foi um regime implantado na Itália por Benito Mussolini e depois copiado na Alemanha de Hitler
e lá na Alemanha é chamado de nazismo por causa do partido nazista, em que prevaleciam as ideias de raça e de nação. O que isso significa? Que você deve amar a sua pátria acima de todas as outras coisas e buscar a raça pura, a raça ariana. A gente precisa falar sobre isso ainda hoje? Precisa, porque muita gente hoje vira na internet e fala assim: mas o nazismo era de esquerda. E assim, dá até uma certa agonia, uma aflição, ter que em 2020 explicar que o nazismo é um movimento e uma corrente de extrema-direita. Se apropriam da ideia de que o partido se chamava Partido Social Nacionalista, não sei o que lá, nazista, e oficialmente o nazismo se chamar o socialismo nazista, para dizer que era um movimento de esquerda, mas não. O movimento nazista, o nazismo, a ideia nazista, surgiu a partir das ideias pan-germânicas dos grupos Völkisch e dos anticomunistas, dos grupos paramilitares anticomunistas que existiam na Alemanha, que eram os Freikorps. Ou seja, era impossível que se chamasse que o partido nazista fosse de esquerda. Afinal de contas, o que a esquerda preconiza, o que a esquerda presume, é de trazer o sistema para o comunismo, passando pelo socialismo. E o socialismo de Marx, ele é internacionalista. Ele presume que a humanidade inteira deva ser compartilhada, deva compartilhar os meios de produção e etc. Portanto, qualquer ideia nacionalista vai contra a ideia socialista. Então não tem como a gente falar que nazismo é de esquerda, nazismo é de extrema direita. Ele foi criado para combater o comunismo, que é para onde toda a esquerda pretende ir, passando pelas outras etapas, saindo do capitalismo, passando pelo estado de transição, que é o estado socialista, para depois chegarmos ao comunismo. E aí tem também correntes filosóficas que tendem a levar ao anarquismo. Hoje o Pedro está estudando na escola a civilização mesopotâmica. Ele vai começar a estudar essa semana, pelo menos. Não, eu estou estudando ainda. Está estudando já? Uhum. Então ele ainda não chegou, ele está no 6º ano do ensino fundamental. Então ele ainda não chegou neste ponto que ele é normalmente estudado lá no 9º ano, em geopolítica, na geografia e também na história, quando ele passar pelas guerras mundiais. Mas é super importante que as crianças de hoje em dia já saibam que existem diferenças muito grandes nesses pensamentos. E que o pensamento fascista e nazista são pensamentos que são, inclusive, considerados crimes contra a humanidade. A gente não pode confundir uma ideia filosófica, uma corrente filosófica, uma proposta de governo, uma proposta de Estado, que se chama comunismo, por causa dos regimes autoritários que já foram implantados ao longo da história e que já fizeram vítimas, com uma corrente filosófica que é antissemita, significa que preconiza a eliminação de outra raça. Até porque o próprio conceito de raça ele já é obsoleto. A gente não pode falar em raça que não seja a raça humana. A cor da pele, isso daqui é apenas fenótipo, isso aqui é apenas genótipo, isso daqui é só genética, são só diferenças que são muito pequenas, não se manifestam apenas no DNA. Mas você presumir que uma determinada raça é mais pura que outra é absolutamente criminoso, porque você desfaz do outro a condição humana. No meio do caminho, esses meninos que enganavam os nazistas, ou seja, o Josef Joffre e o irmão, o Maurice, eles atravessaram a França algumas vezes. Saíram de Paris, foram para o sul da França, encontraram os pais, porque a ideia, a tática da família foi se separar. Eram 8 irmãos, se eu não me engano, agora eu não lembro. Eu li no começo da quarentena, já esqueci. Mas eram muitos irmãos, e aí eles se separavam para conseguir se encontrar de novo em um determinado momento. E assim eles foram conseguindo driblar as armadilhas do sistema.
o que aconteceu foi que o pai deles, no fim das contas, foi o único a ser levado a um campo de concentração e a ser morto. Se eles fossem capturados todos juntos, provavelmente todos Todo teriam mundo ia ido morrer. para o campo de concentração. Então, é um livro que ele me impactou profundamente e ele é extremamente necessário para todos nesse momento histórico que a gente vive. Embora ele seja um livro grande, de 280 páginas, é uma história que precisa muito ser contada. Ela já virou filme. É muito impactante você ter acesso a um relato tão angustiante, fidedigno e ao mesmo tempo contado por uma pessoa. Claro, ele não escreveu isso quando ele tinha 11 anos, mas ele escreveu alguns anos após, retomando as memórias e as sensações que ele tinha aos 11 anos quando atravessava a França. E o pior, ele tinha que atravessar a França sem documentos, porque os documentos identificariam ele como judeu, eles, né, os irmãos, como judeus, e eles seriam facilmente capturados. Eles tiveram a ajuda de alguns anjos ao longo do caminho, como um padre que estava dentro de um trem e que, quando os oficiais alemães vieram pedir as identificações de todos os passageiros, o padre disse: "Não, os meninos estão comigo". E aí ele passou batido, né, pedir a identificação dos meninos. Eles tinham que fazer vários truques para conseguir enganar os nazistas. No momento em que eles foram capturados, quando eles estavam na cidade de Nice, em um local que virou uma armadilha para capturar judeus e comunistas e, enfim, pessoas de outras raças. Eles ficaram 7 dias dentro de um hotel que era um desses lugares usados para capturar aí os judeus, e eles tiveram que mentir até as últimas consequências para conseguir escapar com vida. É a hora em que a mentira se torna legítima. Não estou aqui para ensinar o meu filho a mentir. Não se pode mentir quando as coisas estão normais, quando o mundo está vivendo uma democracia. No momento em que você está atravessando uma guerra, em que você está atravessando uma ditadura, em que você está sendo torturado, vale lembrar aí Dilma Rousseff, num depoimento numa comissão do Senado Federal, quando ela foi questionada pelo Agripino Maia, do Democratas, sobre a entrevista que ela tinha dado naquela semana para a revista Veja, em que ela falava que nós mentíamos na ditadura. E aí ele falou: "E você vai mentir aqui também?" Isso ela ainda era ministra da Casa Civil. Ela não era mais ministra de Minas e Energia, ela era da Casa Civil, mas ela ainda não tinha virado presidenta. E aí ela falou assim: "Olha, Agripino, eu não sei, eu já sei, aliás, em que lado nós estávamos ali na ditadura militar, tá? Do meu lado, quem tinha coragem mentia. Quem era covarde falava a verdade. Por quê? Se eu falasse a verdade, eu entregava algum companheiro para a morte. Se eu falasse a verdade para os ditadores, eu colocava alguém na prisão. Então, em determinados momentos da história, a mentira ela se torna legítima, porque ela se torna uma questão de sobrevivência. São todos esses ensinamentos que estão aqui neste livro, que, às vésperas da super manifestação antirracista e antifascista também, mas principalmente antirracista. Eu não estou falando aqui hoje de um livro antirracista, porque esse daqui, eu estou me propondo a falar sobre os livros lidos na quarentena, e esse daqui foi o primeiro livro que eu li na quarentena. E ele se conecta, de alguma maneira, com esse tema, porque o fascismo ele vai na contramão de... Porque o fascismo ele é racista, é homofóbico, ele é xenófobo, né? Quando prevalece para você a ideia de nação sobre as outras nações, então você passa a entender que os estrangeiros eles são descartáveis e são passíveis de tortura e morte.
Então, nas vésperas dessa manifestação antirracista, achei muito necessário trazer como tema Os Meninos que Enganavam os Nazistas. Um livro que é da editora Vestígio. Se você puder ler, fica aqui então a dica. E também quis contar essa história para o meu filho, que eu não tinha contado ainda para ele. O que você achou, filho? Eu achei bem interessante. Por causa que a gente também está passando por tempo assim. Por causa que, como você mesmo disse, que a gente está numa época que está fazendo bastantes protestos antirracistas, fascista, e eu acho muito interessante. Tá bom, então. Quando estiver um pouquinho maior, eu recomendo a leitura. Não recomendo agora, porque ainda tem uma linguagem, um vocabulário mais adulto do que infantil. Então, não é uma leitura para crianças de 11 anos ainda, mas daqui a uns 3 anos eu boto muita fé de você ler. Falou!